Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início neste culto, de cura e libertação, nessa quarta-feira, onde nos reunimos para adorar o nome do Senhor Jesus e buscar a Tua palavra. Louvado seja Deus. Que você possa abrir o seu coração nesta noite, receber a Tua bênção, a Tua vitória, aquilo que você deseja, almeja e necessita da parte do Senhor. Abra o seu coração, porque o nosso Deus é misericordioso, é fiel. Louvado seja Deus. Vamos estar orando para dar início neste culto, para a glória do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, reunimos, Senhor, nesta noite, Pai, neste momento, nesta casa chamada pelo Teu nome, onde o Senhor disse na Tua palavra, que o Senhor Jesus disse que a casa de meu Pai será chamada casa de oração para todos os povos. Todo aquele, Senhor, que entrar por esta porta, Pai, em busca da Tua presença, da Tua graça e da Tua misericórdia, estende as Tuas mãos poderosas, Pai, e alcança essas vidas, não só as que estão aqui no templo, mas os que estão ouvindo, Senhor, os que estão participando, Senhor, deste culto, Pai. Derrama a Tua unção nesse culto de cura e libertação, que tudo seja para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Louvado seja Deus. Quero deixar uma palavra no Salmo 103. Glória a Deus. No livro de Salmos, capítulo 103. Alguns versículos da palavra do Senhor. O título é: Convida-se a louvar a Deus por amor de sua graça. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de dignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Amém? Louvado seja Deus. Nesta noite, de abertura desse salmo maravilhoso, o Salmo 103, onde o salmista convida a louvar a Deus por amor da sua graça. Bendiz a minha alma ao Senhor. Então o Senhor nos convida a louvar e bendizer o nome do Senhor e não se esquecer de tudo aquilo que Ele fez por nós. Domingo tivemos um culto de Santa Ceia. Louvado seja Deus, onde a ceia é para fazer em memória do Senhor Jesus. E esse salmo diz que não é para nós esquecer dos benefícios do Senhor Jesus, que Ele fez lá na cruz do Calvário, porque é Ele que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Então, nesta noite, reconhece o Senhor na sua vida, invoca o Senhor, invoca o seu nome. Aleluia, porque em Isaías 52, te amo? Glória a Deus. Isaías 52 diz assim que as mãos do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, nem os seus ouvidos tapados para que não possa ouvir. Mas as suas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus. Então é o momento de nós buscar a presença do Senhor, porque é Ele que perdoa as nossas iniquidades, sara as nossas enfermidades. Vamos reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, para que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus possa estar na nossa vida.
E no momento que nós precisar invocar o nome dele, ele responderá em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Vou passar para os louvores. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite, aos ouvintes, do Facebook. A todos que estão aí, nos seguindo, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor Jesus possa estar encontrando, a cada vida, a cada alma e a cada coração, em nome de Jesus. E que esta paz, ela venha trazer, hoje é um culto de cura, de libertação, que ela venha trazer refrigério, para esta alma que talvez se encontra, triste, aborrecida. Que esta santa paz do Senhor Jesus venha trazer refrigério a esta alma. Então, nesta noite, em nome de Jesus, vamos estar louvando a Deus, com 3 corinhos. Se algum dos irmãos conhecer e quiser me ajudar em nome de Jesus, que é porque ele vive, na minha Bíblia que ele está no número 545, amém? Porque ele vive. Esse hino não é o da harpa, mas às vezes tem alguma Bíblia que tem, os corinhos. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu pelos meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, irei à glória e ao meu Jesus, que vivo está, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ai, desculpa, irmão.
Ai, meu Deus, esse pó acaba comigo, viu? Os irmãos me ajudem em nome de Jesus, viu? Glória a Deus. Número de 577. Em fervente oração, amém? Glória a Deus. Em fervente oração, venho ao teu coração, na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e em todo o seu ser Ele controla, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor
deixares no altar. Amém? Hoje é o culto de cura, de libertação, onde nós íamos aqui deixar tudo no altar diante da presença do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Este é o melhor lugar onde nós podemos deixar tudo da nossa vida diante da presença do Senhor. Aqui a igreja, ela é como um hospital, e o doutor é o nosso Senhor Jesus, que operou grandes milagres, operou grandes maravilhas, fez coisas grandes que ficou registrado aqui na palavra dele, na palavra de Deus, e ele continua fazendo, amém? Ele é o mesmo ontem, hoje, será de eternamente. E Deus não olha assim para a quantidade de pessoas. Ele está no meio. Quando nós invocamos o nome santo do Senhor, quando nós abrimos o nosso coração, quando nós apresentamos o nosso culto diante de Deus, aleluia, Ele se faz presente. Não só se faz presente, como está também aqui para nos abençoar, para responder às nossas orações, aleluia, glória a Deus, para nos ouvir, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite eu gostaria de estar dando uma oportunidade para a nossa irmã Beatriz, amém? Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu gostaria de deixar o Salmo 138 para reflexão dos irmãos. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus por sua fidelidade. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Render-te-ei graças, ó Senhor. Todos os reis da terra, quando ouvires as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é o excelso, contudo, atenta para os humildes e soberbos. Ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estende a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre, e não desampares as obras das tuas mãos. Eu vou ler de novo o 8. O que a mim me concerne, o Senhor levará ao bom termo. A tua misericórdia, Senhor, dura para sempre, e não desampares as obras das tuas mãos. Aqui fala, né? Rendei graças ao nosso Deus. Que em todo o tempo nós venhamos, né, render graças a Ele, adorá-lo, porque somente Ele é quem pode, né, nos ajudar em todos os momentos. E Ele foi quem entregou o seu Filho Jesus Cristo para que nós pudéssemos hoje estarmos aqui, louvando e adorando o nome dEle. Foi por amor, né? Jesus entregou sua vida por amor a nós. E Deus entregou seu único Filho. Imagina nem quanto é difícil a gente pensar se algo acontece com o nosso filho, o nosso bem mais precioso. Eu imagino, né, igual a Abraão, quando Deus pediu Isaac para Abraão, e Abraão levou ao altar, igual a irmã Leninha falou, cantou que no louvor levar ao altar. Eu imagino Abraão, na sua fidelidade a Deus, no seu amor a Deus, né? Na sua confiança a Deus, entregar seu único filho, ao qual ele demorou tanto tempo para ter. Ele foi ali e acreditou no nosso Senhor. E Deus, Ele honra. Se nós acreditarmos nele, tivermos fé, se nós entregarmos verdadeiramente no altar de Deus
o nosso bem maior, Deus nos honra. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Ô Jesus, maravilhoso. Bendito seja o nome do Senhor. Eu fico feliz, né? De quando assim a gente prepara a mensagem, né? E às vezes a gente chega aqui, Deus confirma, né, aquela mensagem. Glória a Deus, né? Domingo foi domingo, foi que o Geraldo pregou, né? Deus tinha dado uma palavra para mim, acho que foi domingo mesmo. E aí eu falei assim, não, eu vou pôr ele para pregar, né? E ele trouxe a mensagem e por um determinado momento ele citou aquilo que o Senhor tinha colocado no meu coração, que era a respeito acho que de Dorca, né, Geraldo? Então, é bom quando a gente vem na igreja e que Deus confirma. E hoje não é diferente. Que hoje à tarde, né, eu estava meditando e eu falando com Deus, né, desde de manhã eu estava falando, Senhor, palavra que nem eu vou trazer hoje para a igreja, né? E o Senhor me levou lá no livro de Lucas. E agora a irmã Beatriz falando aqui de Abraão, né? Foi uma confirmação para mim, né? Porque não vamos falar de Abraão, mas vamos falar de uma passagem meio que parecida com a de Abraão. Amém? Aqueles que tiverem a sua palavra aí, a Bíblia em sua mão, em nome de Jesus, abra a palavra de Deus. Abra a palavra de Deus no livro de Lucas, Lucas capítulo 1. E nós vamos estar lendo a partir do verso 5. Aí o Senhor me trouxe aqui, porque hoje é um culto especial, né? Onde a gente vai ministrar a cura. A gente vai estar ministrando a libertação, a cura. Em nome de Jesus, amém? Lucas, capítulo 1, a partir do verso 5, a gente vai estar falando do nascimento de João Batista. Amém? Glória a Deus. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados de idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estavam fora, orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, o qual porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho, e não bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor Deus. E irá diante dele o Espírito e a virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto.
Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar estas alegres novas. Amém? Somente até aí. Vamos estar, orando em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesta noite, ó Pai, eu me coloco diante do Senhor, ó Deus, para ministrar essa palavra. Senhor, quebra o meu ego, Senhor, faça a minha carne ser destruída, cair ao pó, mas que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha crescer em mim. Senhor, em nome de Jesus, não deixe eu falar nada que não seja do Senhor, ó Deus. Senhor, que venha prevalecer, Senhor, o Teu Espírito Santo aqui, a força e o poder do Teu Santo Espírito, ó Pai. Senhor, que esta palavra venha chegar àquelas almas que estão às vezes desesperadas, aquelas almas, aquelas vidas que talvez, Senhor, já desistiu até mesmo de viver. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, me usa nesta noite como um canal de bênção, Senhor. Me usa nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, como uma porta para que esta vida, Senhor, venha se levantar, venha se posicionar diante do Senhor. Me usa, Senhor, como uma fonte de renovo, de fé, de encorajamento, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eis-me aqui, sou um instrumento nas Tuas mãos, e me usa como queres, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, faça essa palavra, Senhor, chegar ao endereço, ao destino certo, meu Deus, nessa noite. Em nome de Jesus, eu te peço a Tua bênção, Senhor, e desde já, Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Eu estou com... mas eu tenho a impressão que eu piso aqui e levanto o pó do tapete. Eu sinto que vai na minha garganta. Então, de vez em quando eu tiro aqui o microfone para me limpar a minha garganta. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe, cada irmão, cada ouvinte, que vai ouvir essa palavra. E que Deus possa estar mesmo chegando com a cura, com a libertação e com o renovo, em nome de Jesus. Amém? Igreja, eu falei aqui, que Deus estava usando a irmã Beatriz como uma confirmação, porque partes, de alguns versículos que a gente leu aqui, ele é um pouco parecido com Abraão, porque Abraão, a Bíblia diz que ele e Sara, eles já eram velhos já, Sara era estéril, mas Deus ali tinha uma promessa, na vida de Abraão, e cumpriu, com a promessa. E aqui, no livro de Lucas, está falando aqui, de João Batista, o nascimento de João Batista. Como hoje é um culto de cura e libertação, eu gostaria que todos prestassem atenção nessa palavra, porque de alguma forma Deus vai vir de encontro, a pessoas que estão necessitando de ouvir essa palavra. A palavra de Deus diz aqui, que foi anunciado, a Zacarias o nascimento de João Batista. E eu vou fazer um resumo aqui antes de eu trazer a mensagem. A Bíblia diz aqui que Zacarias, ele questionou com o anjo que ele já era velho, e a sua esposa também já era velha, já era passada, de idade. Como poderia isso acontecer na vida dos dois, Mas a palavra de Deus diz aqui que o anjo diz assim que ele assistiu, Ele tinha assistido, a vida de Zacarias. Ele ouviu, então ele foi amando de Deus para responder a oração de Zacarias. Acredito, assim, eu, perante a palavra de Deus, que como Zacarias, ele já sabia que ele era já velho, já não tinha mais, idade, a esposa também, além de estéril, já também estava passada de idade para ter um filho. Então, eu acredito que Zacarias, ele não estava fazendo a oração dele naqueles dias que
que o anjo chegou até ele. Ele não estava orando para ter um filho naquele momento, porque até então ele sabia que a mulher foi estéril o tempo todo, e aí já se encontrava já de idade, tanto ela quanto ele. Então, esta oração, a qual o anjo menciona aqui, que ouviu a oração de Zacarias, ela não foi por aqueles dias, por aqueles momentos. Foi oração feita há muito tempo, antes, muito tempo, no tempo, talvez, né, da juventude, da mocidade deles, né, na época que eles se casaram, né. Então, talvez foi feita, né, porque é natural, né, que às vezes o casal, eles namoram, casam e depois eles fazem ali a programação, às vezes quer ter um filho, quer ter a família, né, às vezes quer 1, 2 filhos. E eu acredito que até hoje está meio difícil dentro da gente se ver, porque o povo está ocupado com o serviço, né? E todo mundo quer trabalhar, e às vezes as mães, as mulheres, no caso, né? Acham que não tem muito tempo de cuidar de criança, então evitam o máximo que pode. Mas, nesse tempo, acredito eu, que a leitura diz aqui, que anjo ouviu a oração, então eu acredito que eles pediram muito este filho. Então, eu acredito que no tempo ainda que eles eram novos ainda, eles fizeram esta oração. O tempo que eles puderam, chegou o momento que eles cessaram. Eles pararam de orar, assim como Isabel também parou, né, ali com os seus costumes. Então, eu acredito que eles pararam também de fazer essa petição, esta oração. Então, a gente sempre tem, assim, a gente sempre fala, quando a gente está esperando algo, né, da parte de Deus, a gente sempre menciona, Deus, Ele não chega tarde, Ele chega no momento certo, né? Ele chega no momento certo. E na vida de Zacarias não foi diferente. Na vida de Zacarias, sua mulher, não foi diferente. Ele chegou no tempo dele, né? Zacarias fez a oração no tempo em que ele achava ali que poderia ser pai, né? Que Deus poderia ali abrir a madre da sua esposa, fazer gerar um filho. Era o tempo dele, tempo da mocidade deles, né? O tempo que eles poderiam, né, fecundar, ter filhos. Mas o tempo de Deus não era o tempo deles. Então, ali, quando ele chegou o seu tempo ali, né, o seu dia, né, de oferecer ali, né, de queimar o incenso ali, porque ele era, aleluia, eles tinham ali os costumes do sacerdotal, cada dia era um, e esse dia, no caso, seria o dele, que a Bíblia diz aqui, né, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe a sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Então era o dia dele. E o povo ficava lá para fora orando, né, enquanto se queimava o incenso. Então, Zacarias, acho que já tinha até esquecido desse pedido, né, desta oração que ele tinha feito com Deus de ter filhos, de ser pai, né? Eu acredito que ele já tinha até esquecido, porque ele questionou. Zacarias, vendo, turbou-se, caiu de temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, sua mulher, te dará a luz a um filho, qual porás o nome de João. Então, a promessa de Deus para a vida de Zacarias ela veio para Zacarias do filho e já veio já com o nome exato, né? Às vezes eu vejo a pessoa falar assim, eu já ouvi isso. Pessoas que estão grávidas, falam assim, não, o Senhor falou no meu coração para colocar esse nome no meu filho. É tão lindo isso, né? É muito lindo. E Zacarias questionou, né? Como poderia ele, né, ter filho com a sua mulher, porque já eram avançados de idade. Mas o que eu quero dizer é que hoje é um culto de cura e de libertação. Para Deus não existe coisas difíceis. A Bíblia não menciona exato o que a mulher de Zacarias tinha, né? Ela era estéril. Mas ali, quando veio a promessa, o Senhor se fez sarar,
né, o útero, sarar, né, a vida dela, curar ela, para que ela viesse gerar esse filho. Abrir sua madre. Curar a pessoa que é estéril, de repente, né? Deus faz uma promessa dessa e ela gera, ela consegue se engravidar. Isso é uma cura especial. Porque ter um filho, irmãos, a pessoa que tem assim, a vontade muito de ser mãe, então, quando acontece dela engravidar ali, é uma bênção muito grande, eu acho que maior que todas. Eu lembro de uma irmã que casou e ela sonhava em ter filho. Ela sonhava em ter filho. E ela tentou e nada. E o tempo foi passando e ela nada. E vinha promessa e ela ali não. E ela sempre esperando que ela fosse engravidar e nada. Ela não engravidava. Aí, passado um tempão de casamento, acredito eu, que eu acho que fazia uns 8 anos já que ela era casada, ela engravida e perdeu o neném. Aí ela ficou desesperada. Ela ficou desesperadíssima. Ela falou, meu Deus, é uma coisa que eu tanto queria, tanto esperava. Mas Deus sempre mandava falar com ela, sempre profetas de Deus chegavam até ela e falava que Deus ia abrir a madre, que ela ia ser mãe. E ela, eu acredito que ela foi guardando aquela palavra. No tempo de Deus, Deus visitou a madre dela e fez gerar. E nasceu o filho. Graças a Deus, com saúde perfeita. Depois ela teve mais uma menina. Então, Deus curou. Deus sarou o ventre desta irmã. Assim como foi na vida de Abraão, assim como foi na vida de Ana, a gente vai ver muitas mulheres que receberam essa graça divina, né, de ser estéril e Deus curar o útero. Porque a esterilidade talvez fosse uma doença para elas. E Deus ali fez curar e fez gerar o sonho delas. Às vezes você está nos assistindo e falando, meu problema não é nem ser mãe, talvez eu tenha filho. Mas eu quero dizer que às vezes esse filho é um sonho que você tem, não é um filho que você vai gerar dentro do ventre, mas talvez um sonho que você tem, né, de ter algo, de receber algo da parte do Senhor, às vezes até mesmo uma cura. Eu quero dizer que Deus, Ele faz gerar. Aleluia, glória a Deus. Ele faz gerar a estéril ser mãe de filhos. Ele pode fazer na minha vida e na sua um milagre de acordo com a nossa necessidade. Ele pode curar aquilo que às vezes a cura, irmãos, nem não é na carne, a enfermidade às vezes nem não é nesta carne, nessa matéria, mas às vezes a cura pode ser emocional, a cura pode ser espiritual, a cura talvez pode ser alguma ferida aberta dentro do seu coração, que às vezes você quer se livrar e não consegue. Então, eu quero dizer que o mesmo Deus que fez, aleluia, Zacarias ser pai, né, realizou ali o sonho dele, que talvez estava por esquecido, porque chegando a idade que ele chegou, eu acredito que já nem passava mais na cabeça dele de ter um filho, porque já era avançado de idade, assim como Abraão e Sara também. Mas no tempo de Deus, Deus chegou. Eu já ouvi pessoas falar assim, quando às vezes uma mulher engravida assim, já mais madura, eu já ouvi isso. Às vezes a mulher engravida e arruma um filho mais madura, e eu já ouvi a pessoa falar assim, nossa, mas engravidou nessa idade, que tempo que ela vai ter? Às vezes não tem nem tempo de ver o filho crescer. Quem está dando é Deus. E Deus pode multiplicar os anos dela de vida na terra para que ela venha se alegrar com o filho. Então, Deus não vai fazer as coisas assim, né? Então, Deus, Ele sabe o que faz. Sara teve, né? O filho já era avançado, mas Deus deu saúde para Sara ver, né? Isaac crescer. E acredito também aqui João Batista. Agora nós vamos chegar
Aqui em Zacarias, um grande segredo, irmãos, de nós receber a nossa bênção, a nossa vitória, o tempo de Deus acontecer nas nossas vidas, é não deixar dúvida gerar no nosso coração. Porque às vezes pode até acontecer, sim, Deus, porque Deus, a Bíblia diz assim, que Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se ele fez essa promessa, jamais ele vai voltar atrás, né? Mas às vezes, por causa de alguma dúvida que surge no nosso coração, às vezes a gente paga um preço, a gente vai receber, mas a gente paga um preço para receber também. Como aqui Zacarias. Ele não acreditou assim que pudesse, né, acontecer isso na vida dele. Mas à frente, se a gente for ler aqui, a gente vai ver que Zacarias, ele ficou mudo. Ele não falou pelos 9 meses de gestação da mulher. Ele sabia o nome do filho, que o anjo tinha falado. Mas se ele quis passar isso, ele teve que escrever, porque ele não pronunciava, ele ficou mudo. Então, irmãos, nós não devemos duvidar do poder de Deus. Nós não podemos duvidar. Se Deus falar, nós temos que acreditar, acatar e acreditar. Porque Deus, ele não faz as coisas pela metade. Ele não engana. Ele não fala as coisas só para nos agradar. Ele faz as coisas no tempo dele e a promessa dele acontece. Porque ele tem, é o sono dele, o sono nosso, o sono dele. É dele também. Então nós não devemos ter dúvida daquilo que Deus pode fazer, o que ele prometeu para fazer na nossa vida. Seja ela financeira, seja ela, né, material, sentimental, seja ela qual for. Às vezes, se ele prometeu, irmãos, ele vai cumprir. E nós não devemos duvidar e nem querer questionar que forma que Deus vai fazer. Ele é Deus. A Bíblia fala assim que o vaso não pode, né, falar para o oleiro de que forma que ele vai fazer, que ele vai ser feito. Então, Deus, nós não devemos questionar o jeito que ele trabalha, né? Nós devemos acatar, aguardar e ficar, né? Eu quero falar isso aqui, né? Então eu vou falar agora. Eu falei com Deus, falei, Senhor, no tempo certo eu vou falar, né? Ainda não era o tempo ainda, né? Mas hoje eu vou falar um pouquinho. Eu tive essa mudança, né? De ministério, voltei para cá. E eu fui muito questionada. Muito questionada. Nossa, como eu fui questionada. Parece que as pessoas duvidavam das coisas que eu estava falando, né? Não assim que eu estava... As pessoas estavam duvidando do que Deus tinha falado para mim. Então, eu fui muito questionada. Ah, mas você voltou para lá? Mas e aí o teu marido? Vocês vão ficar separados? E eu fui muito questionada. Eu não falei nada para o Geraldo. Eu não falei, ele está sabendo agora. Fui muito questionada. Mas que negócio que é esse? Aí ele fica de um lado, você fica para o outro... Ah, mas lá é mais longe, lá não sei o quê. E eu ali, sabe, orando, eu falei assim, Senhor, o Senhor não é Deus de confusão. Se o Senhor falou que era para mim voltar, eu voltei. Tudo que o Senhor falou que ia acontecer, está acontecendo. Porém, o meu marido não está comigo. Ele me leva, ele me busca com alegria, não reclama nem nada, mas ele não está. Mas eu também, eu não vou brigar com ele. Eu não vou discutir, eu não vou cobrar nada dele, porque o Senhor é Deus, o Senhor está fazendo, e é o Senhor que vai operar, então, até se eu fosse questionar alguma coisa com ele, mas, né, eu ia sair fora dos propósitos de Deus, porque Deus não é Deus de confusão, né, e graças a Deus, não falei nada, só fiquei em oração, Senhor, o Senhor falou comigo, o Senhor vai fazer tudo certinho, tudo completo. E graças a Deus, irmãos, não estou tendo dificuldade nenhuma de fazer algo de Deus, Ele tem, né, me acompanhado, tem nos ajudado, então é assim. Mas as pessoas às vezes questionam. E eu falei com Deus, eu não questionei, eu falei, não, Senhor, está nas tuas mãos. Amém. Glória a Deus. Então nós não devemos questionar o jeito que Deus trabalha na nossa vida, o agir de Deus na nossa vida. Nós não devemos questionar. A Bíblia diz aqui que Zacarias, vou até achar aqui para poder passar para os irmãos.
Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui onde que é. O 20. E eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. O verso 18 diz assim, onde Zacarias questionou: disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Então ele questionou com o anjo do Senhor: como que poderia? Gente, não interessa, se Deus está falando, para que a gente vai questionar? Como que vai ser isso, Senhor? Como que vai acontecer isso? Irmãos, eu passei por uma experiência muito grande por esses tempos atrás aí, que eu falei assim: olha, eu louvo o nome do Senhor, porque as provas foram grandes. As provas que eu passei foi grande, mas foi um momento que eu pude sentir a presença de Deus assim, muito próximo, irmãos. Eu chego a falar assim que eu andava, parece que eu sentia um vento de algo passando junto comigo. Eu ia para um lado, eu sentia, porque Deus falou claramente comigo naquele dia, irmãos. Sabe, eu estava passando por essa prova, que eu tinha já negociado a casa que eu estou morando hoje. Os documentos já estavam no nosso nome, no meu nome e do Geraldo. E eu não conseguia vender a minha, para poder acertar, né, com meus irmãos. E eu estava recebendo muita cobrança. E o negócio, o cerco foi fechando, foi apertando para mim. E ali muita conversa, muita, sabe? E eu falei assim: meu Deus, misericórdia. Eu cheguei até aqui, foi debaixo de oração. Eu não extrapolei, né? Porque desde o início que eu falei com o Senhor, se fosse da vontade do Senhor que eu desse esse passo, que o Senhor confirmasse para mim. O Senhor confirmou e eu entrei. E agora eu estou nessa enrascada e eles fazendo isso. E eu estava trabalhando, eu estava lavando a garagem lá do meu serviço, na casa lá. E eu, naquela hora ali, eu comecei a falar e comecei a chorar. Eu falei: Senhor, eu estou sendo envergonhada, eu estou sendo humilhada, porque agora essa documentação já está comigo. Né? E eu ouvi coisas assim de entristecer, sabe? Aí eu falando com Deus: por quê, meu Deus? Me ajuda, né? E naquela hora, irmãos, eu ali com a vassoura, o Espírito Santo de Deus falou comigo assim: apenas glorifique. Porque tudo que está acontecendo hoje é para glorificar o meu nome. E naquela hora eu parei assim, e o Espírito Santo de Deus falou assim: começa a dar glória. E eu comecei: glória a Deus. E eu chorando: glória a Deus. Eu estava chorando: glória a Deus. E o Espírito Santo de Deus falou assim: hoje eu abro as portas do céu para te dar a tua bênção. Começa a glorificar. Glorifica. E isso era na parte da manhã. Eu terminei ali embaixo, subi a escada para cima. Eu subia, eu andava, mas eu ia para o quarto, eu sentia um vento do meu lado. Eu ia para o outro, eu sentia... foi uma coisa assim tão impressionante que parecia que tinha uma pessoa do meu lado. Eu sentia isso. E eu glorificando. Eu falei: glória a Deus, o Senhor falou comigo. O Senhor falou comigo, Senhor, e eu tomo posse, né? E eu ali, quando eu cheguei na minha casa, irmãos, o telefone meu tocou. O celular tocou e eu atendi. E realmente era um negócio. Irmãos, Deus é tão fiel. Deus é tão maravilhoso, que esse dinheiro nem para minha conta não veio, foi direto para a conta deles. Fui passando o número da conta, mas até chegar aí, a batalha não foi fácil, irmãos. Não foi fácil. Então, a gente tem que saber ouvir quando Deus fala e tomar posse, não questionar. Quando Deus falou comigo, eu não questionei. Eu não falei: Senhor, mas de que jeito, de que forma? Porque eu podia ter falado, né? Eu soltei aí a foto da minha casa aí
naquele negócio de compra e venda, e tanta gente foi ver, tantos curiosos entrou dentro da minha casa, né, e olhou, e teve pessoas que negociou a casa comigo, pegou o número da conta, né, Geraldo, para depositar uma parte para segurar o negócio, depois do dia que viesse passar a escritura, passava o resto, e por fim desistiu de última hora. Então foi uma prova, uma luta, mas da hora eu não questionei, eu somente glorifiquei a Deus, mesmo em lágrimas, eu glorifiquei a Deus, e Deus naquele dia me deu a bênção a qual eu necessitava. Então este é o nosso Deus, nós devemos questionar, se Ele está falando que vai fazer, glória a Deus. Se Ele está falando, gente, esterilidade, a gente sabe que não é fácil, é só a mão de Deus, só o poder de Deus. Hoje existe muito, né, a gente vê que a medicina se avançou muito, mas se Deus não quiser que a pessoa gere, ela pode gastar o que ela tem. Aleluia! Eu conheço pessoas que vendeu o carro para poder fazer gerar a criança ali, né, e não conseguiu. Tem pessoas que fazem tratamento, anos e anos, e não consegue. Então, como diz lá em Apocalipse, a porta que Deus abre, o homem não fecha, e aquele fecha também, né, não abre. Então, se Ele quer fazer uma mulher estéril e gerar filho, Ele vai fazer, não importa a idade, não importa ali a circunstância que ela vive, não importa, Ele vai fazer gerar. Agora, se Ele não quiser que gere também, pode gastar rios de dinheiro que ela não vai gerar, porque Deus não tem um propósito ali. Então nós devemos acatar, irmãos, a promessa de Deus para a nossa vida, não deixar a dúvida entrar no nosso coração, não deixar de crer no poder de Deus, porque eu costumo dizer sempre nas mensagens que eu prego, que nós envelhecemos, as nossas forças vai se acabando, quanto mais o tempo passa, né, a tendência sempre é a gente enfraquecer, mas Deus não. Deus, Ele nunca enfraqueceu. Ele nunca enfraqueceu na sua força e nem nas suas palavras. E a palavra de Deus, que é a Bíblia, tudo que está escrito nela, irmãos, pode cumprir, é para se cumprir na nossa vida. Então depende de nós crer, confiar no poder de Deus. Ela não é mentirosa. Ela é a palavra pura, verdadeira. Ela fala conosco, ela quebranta o coração. Ela, né, faz acontecer na vida da pessoa. É importante, irmãos, nós saber que Deus, Ele está presente ainda para fazer nas nossas vidas. E eu creio, no nome de Jesus, eu creio. Hoje eu estava pensando, falei, Senhor, eu creio, no nome de Jesus, que muitas almas ali em cima ainda vai se render aos seus pés. Muitas almas ainda vai se converter, aceitar o Senhor, converter verdadeiramente, vai ter um encontro real com o Senhor. Mas não assim, por interesse só de bênçãos materiais, né? Porque às vezes, hoje em dia, a gente vê muitos preocupados com as coisas materiais, buscam as coisas materiais, mas esquece da salvação. E nós não devemos ser assim. E a palavra de Deus, ela sempre menciona, né? Eu gosto sempre de falar, quando eu estou pregando, dos 10 leprosos, que foram curados, mas um só retornou para agradecer. Mas eu creio que neste bairro, que Deus ainda tem um povo neste bairro, Deus tem um povo nessa cidade, o qual é escolhido por Ele para adorá-lo e glorificar o nome de Jesus. Amém? Eu creio, no nome de Jesus. A palavra de Deus para a vida de Zacarias aconteceu. A palavra de Deus diz aqui, e saindo ele, não lhe podia falar. Então entenderam que tinha dito uma visão no templo, e falava por acenos e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. Depois daqueles dias, Isabel, tua mulher, concebeu
E por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. A palavra de Deus diz, né, aqui no verso 15: porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho e nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E a gente sabe, né, o trajeto, né, de João Batista, como foi. A gente não vai entrar porque não vai dar muito tempo, mas a gente sabe o trajeto de João Batista, que ele veio preparando, né, o caminho, né, o caminho de Jesus. Ele veio ali preparando, chamando as almas, né, para se render, para se arrepender dos seus pecados, se converter. Quando ele teve encontro com Jesus, foi aquele encontro mais lindo. Então, foi um filho da promessa de Deus, né? O filho que vinha ali, né, de Zacarias, para endireitar os caminhos daqueles que andavam em trevas, que andavam no pecado. Então, a promessa de Deus, irmãos, ela acontece na nossa vida. E quando Deus promete, igual fez para Zacarias, é bênção. Quando aconteceu com Abraão, Deus tinha promessa na vida de Abraão, que quando ele chamou, ele disse: Abraão, em ti eu farei uma grande nação. Abraão não tinha filho. Abraão, ele pensou ali no servo dele, ali, um que vivia junto com ele ali. Mas a promessa de Deus na vida de Abraão, que a descendência sairia dele. Houve uma negociação para poder ajudar a Deus. Outra coisa errada, que às vezes a pessoa recebe a promessa de Deus e às vezes, às vezes a pessoa acha que está demorando um pouco e ela tenta ajudá-la a Deus, como fez Sara. E isso daí mora o perigo, porque Deus não precisa de ajuda. Ele não precisou de ninguém para formar o mundo. Ele não precisou de ninguém para fazer essa decoração tão linda que a gente vê. A gente vê uma flor, a gente vê um pássaro, a gente vê as matas, a gente olha para o horizonte, os mares, coisa linda, tudo feita pelo dedo de Deus, pelas mãos do Senhor. E ele não precisou de ajuda. Então ele não precisa de ajuda para fazer gerar no ventre da estéril. Ele não precisa de ajuda para curar um leproso. Ele não precisa de ajuda, né, para curar um canceroso, para fazer um mudo falar, para fazer ali o surdo ouvir, para fazer um paralítico andar. Ele não precisa de ajuda. Para que então nós vamos querer dar um passo para poder ajudar a Deus a cumprir, né, a promessa que Ele fez na nossa vida? Ele não precisa. Sara, né, ali, quando ela viu ali o estrago que ela fez ali, né, de dar a sua serva ali, Agar, para gerar, né, para cumprir, né, a promessa de Deus ali, depois veio a consequência, né, veio ali o ciúme, ela viu que ela sentiu que ela estava meia de lado, porque ali Abraão já tinha um filho. Só que a promessa de Deus, que era a promessa de Deus, não tinha acontecido ainda, que era sair do ventre dela. Mas se a gente for ver, ela pagou um preço, né? E eu estava lendo essa palavra esse tempo atrás, e eu estava meditando nela, que quando Abraão questionou, Deus falou com Abraão: ouve o que Sara está dizendo, Abraão, né? Que era dispensar Agar. Então, às vezes a pessoa paga ali um preço por querer ajudar a Deus. É outro erro, né? Então, duas coisas ficam aí, né, em nome de Jesus, para a nossa meditação, que é quando Deus fala, nós tomar posse da palavra, acreditar, ter fé que Deus pode sim fazer na nossa vida, né? Segundo, não deixar a dúvida entrar no nosso coração, como Zacarias, né, achou que ele já estava passado, a mulher já estava passada. Se fosse, né, nos dias de hoje, né, às vezes a pessoa podia até falar: agora já nem me interessa mais, porque já estou velha, a mulher está velha, para que eu vou querer um filho, né? A gente escuta isso dos outros, né? Talvez não, a Bíblia não diz que ele disse isso, né? E eu estou falando se fosse nos dias de hoje, amém? Entenda bem aí, que a Bíblia não fala isso não. Mas se trouxer para os dias de hoje, era isso que a gente ia escutar, né?
a minha idade, né? Quando eu era mais moço, que eu tinha mais vigor, né? Não aconteceu, agora, né? Então as pessoas podem questionar. Então, às vezes, nós não devemos questionar. Nós temos que acreditar que Deus pode fazer, não importa, né, a circunstância. Ele pode, se Ele prometeu, Ele vai fazer. E, terceiro, não querer colocar a mão aonde Deus tem o negócio. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus agir da maneira dEle. Hoje eu estava indo trabalhar e eu estava falando com Deus em espírito. Falei, Senhor, tudo que o Senhor fizer para a minha vida é perfeito. Então hoje o Senhor prepara o meu dia. O Senhor prepara o que eu necessito para o meu dia. Porque amanhã eu não sei, eu tenho esperança, mas não sei se Ele vai chegar para a minha vida. Então hoje o Senhor prepara as minhas necessidades. E eu vim falando com Deus. E tudo que o Senhor fizer para mim é perfeito. Às vezes eu fico, né, penso, né, que é natural do ser humano, né? Nossa, mas a pessoa faz plano e fala assim, eu queria assim, eu queria assim, eu queria assim. Mas não, tem que ser o jeito de Deus, porque o jeito de Deus é perfeito para nós, né? Quando nós estávamos ali gerando no ventre de nossa mãe, né, eu já preguei uma certa vez e falei isso, né, que a gente não sabe, mas às vezes as nossas mães passou por momentos difíceis, às vezes até fazendo um repouso para não ter um aborto, né? Quantas pessoas às vezes passam por esse tipo de situação e Deus está ali guardando, Deus está segurando, né? O Otávio, todo mundo vê esse menino formoso, bonito, mas olha, o que o inimigo lutou contra a vida desse menino para nascer não foi brincadeira, não foi brincadeira. No momento em que ele estava para nascer, ela já estava entrando em trabalho de parto, pagando um médico particular, Pouso Alegre. O médico não tinha feito o exame nela, final ali que deveria ter feito, não fez. E o Espírito Santo de Deus, acredito que foi o Espírito Santo, incomodou tanto eu, que eu falei assim, Amanda, você precisa ver isso, você precisa fazer esse exame, eu vou levar você no médico aqui na borda. A princípio ela não queria, eu falei, Amanda, vamos, porque eu não sei, parece que eu que estava gerando no lugar dela. Eu acho que já está quase na hora de esse neném nascer, você precisa. Aí de tanta insistência ela foi comigo. Chegou lá na hora dela fazer o exame, ela já estava delatando para ter o neném. Daí ele pegou e falou assim, o doutor falou assim, leva ela para casa, que com certeza ela já vai começar a sentir, né, as contrações, aí amanhã, caso ela não for para o hospital ainda hoje, se ela não for hoje, traz ela na clínica, que a gente vai fazer mais uma ultrassom para ver como é que está o pulmãozinho do neném. E aí, assim fizemos, levei ela para casa, a Amanda dormiu a noite inteira, bem, e beleza. Quando foi no outro dia, levei ela para fazer a ultrassom. Chegou lá, o médico falou assim, olha, eu ia viajar, não vou, né, adiar a minha viagem, porque ela vai ter que ser internada e já fazer preparação para uma cesárea, porque ela já está entrando em trabalho de parto, ela já está dilatando e o neném não pode nascer que está com cordão no pescoço, umbilical enrolado no pescoço. Então foi que a correria, internei a Amanda, foi feito cesariano de noite, porque ele já estava encaixado, ela já estava dilatando já, e ele não podia nascer daquele jeito. Então o inimigo lutou até o último minuto da vida dele, né? O inimigo lutou. Mas Deus deu a vitória, graças a Deus. Então este é o nosso Deus, você que está nos ouvindo, aleluia, glória a Deus. Deus fez a promessa para Zacarias. Ele, né, teve a dúvida ali, não acreditando. Mas Deus cumpriu aquilo que falou na vida dele. Deus não quis saber se ele era velho, se a mulher era velho. Deus queria mais era abrir a madre dele e responder uma oração que talvez ele tinha feito lá muitos anos atrás. Talvez hoje Deus te colocou para ouvir esta mensagem, que
talvez hoje Deus, Ele está entrando com providência na sua vida e respondendo orações que foi feita há muito tempos atrás. Talvez esteja até esquecida por você, mas no momento em que você receber, você vai lembrar: um dia eu fiz esse pedido para Deus. Mas não faça como Zacarias, não tenha dúvida que Deus está fazendo, porque Deus, Ele não faz as coisas pela metade. Quando Ele fala, Ele cumpre. E volto a dizer que nosso Deus, este Deus que estou pregando hoje, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não mentiu quando fez a promessa, e Ele não se arrependeu de ter te chamado para ser um vencedor, em nome de Jesus. Amém? Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu quero estar orando já ali pelas fotografias, em nome de Jesus, ungindo. E amém. Oferta? Vamos tirar a oferta, né? Amém. Pega lá então. A gente vai estar orando em nome de Jesus. Dízimo, oferta. Se alguém, né, trouxe o seu dízimo, a sua oferta. E você que está aí, né, nos assistindo, em nome de Jesus, dê um passo para Jesus. Venha nos visitar aqui em nome de Jesus, né? Dá uma oportunidade aí de Deus falar pessoalmente com você, né? De Deus estar dando uma palavra de ânimo, né? Dá uma oportunidade, abra o seu coração e deixa Deus trabalhar na sua vida. Onde você estiver assistindo aí, né, essa live, em nome de Jesus, abre o seu coração, fala com Deus, venha nos visitar. A gente está aqui com essa porta aberta de quarta-feira, culto de cura, libertação, aos domingos também. Domingo, próximo domingo, é o culto de missão, onde a gente vai estar ministrando aqui a palavra do Senhor, mas o mais principal, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Ele estará aqui, em nome de Jesus. Soberano Deus, Pai eterno, aqui, Senhor, foram entregues, Senhor, as ofertas diante do seu altar, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor venha abençoar essas ofertas, abençoar a vida de cada ofertante desta noite, dizimista, que venha, Senhor, abrir as janelas, as portas do céu e derramar a bênção sem medida, Senhor, na vida de cada um nesta noite. Eu peço nesta noite, consagra esta oferta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Grande Deus, aleluia. Senhor, visita em nome de Jesus essas vidas, aonde quer que elas estejam, Pai. Está aqui, Senhor, essas fotografias, Senhor, está aqui esses nomes, que alguns a gente conhece, outros a gente não conhece, ó Deus. Mas o Senhor conhece a todos que estão aqui e chama cada um pelo seu nome. Então, nesta noite, ó Deus, chama cada uma dessas vidas. A tua palavra diz, Senhor, que só chega até o Senhor aquele que o Senhor vos chamar. Então, Senhor, visita essas almas, Senhor, essas vidas, Senhor, que um dia vieram ouvir a sua palavra, hoje não estão mais. Pessoas que às vezes estão acamadas, pessoas às vezes que estão desesperadas, pessoas que estão enfermas, às vezes precisando de uma resposta, pessoas que talvez estão aguardando a resposta de um serviço, de uma porta aberta. Senhor, em nome de Jesus, alcança essas vidas nesta noite, ó Pai. Que o Senhor venha de encontro à necessidade de cada uma delas, mas em primeiro lugar, ó Pai, que eles venham, Senhor, buscar a salvação, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos estar, né, nesta noite nos agradecendo a Deus e por este culto maravilhoso, né? Por esta palavra que o Senhor nos deu nesta noite.
Eu seguro a minha bênção, estou igual a Jacó. E hoje, nesta noite, eu seguro a minha bênção, em nome de Jesus. Segura a tua bênção aí, creia no poder e na promessa do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Soberano Deus, Pai eterno, graças te damos, ó Deus, por este momento que passamos aqui na tua presença, ministrando a sua palavra. Aquilo, Senhor, que eu não falei, mas que não fique a desejar a esses ouvintes, que o Senhor possa estar continuar falando em cada coração de uma forma especial, ó Pai. Estenda, Senhor, esta palavra em cada coração, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, eu te agradeço, Senhor, pela sua presença neste lugar, pela vida, Senhor, dos irmãos que está presente aqui, pela vida de cada um que está nos acompanhando nesta noite. Te agradeço pela vida, Senhor, do pastor Mário, da sua esposa. Te agradeço pela vida daqueles irmãos, Senhor, que não estão aqui, que queriam estar, mas não estão. Senhor, alcança cada um deles, meu Pai, com a sua graça, Senhor, a sua bondade. Eu peço a tua bênção nesta noite e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém. Está encerrado em nome de Jesus. Amém.